House Fashion nós vamos falar sobre blefaroplastia. Você tem ideia do que é isso? Então eu vou te explicar de uma forma bem simples. Cirurgia de pálpebra. E quando falo de cirurgia estética, Dr. José Eduardo, de novo aqui conosco, é um prazer sempre recebê-lo, porque sempre traz essas coisas maravilhosas para todos nós. E não somos só as mulheres, né, Dr. José Eduardo? Essa cirurgia, por exemplo, é uma cirurgia que é feita também em homens. Exatamente. Essa história de que só mulher procura o cirurgião plástico não é bem assim, né? Está mudando, né? Hoje em dia, com a igualdade de obrigações dos sexos, né? Aí a beleza também está sendo procurada muito pelos homens, né? Fato este que no passado eles eram um pouco mais retidos, né, em relação a isso. Mas essa cirurgia é uma cirurgia muito procurada, é uma cirurgia que ela tem uma função estética e também uma função reparadora em alguns casos, que é a cirurgia para retirar o excesso de pele das pálpebras, juntamente com as bolsas de gordura, que muitas vezes dão aquela sensação daquela vista cansada, aquela olheira acentuada, e que esse tipo de cirurgia por si só, em muitos casos, causa um benefício estético assim imenso no rosto do paciente. Dizem, doutor, que essa cirurgia, a pessoa não muda a fisionomia, ela só renova a fisionomia. Vamos colocar assim, ela rejuvenesce bastante com essa cirurgia, porque você mexe nessa região e nessa região. Acontece isso mesmo? Eu costumo até dizer que esse tipo de procedimento, ele dá um ar mais de descanso para o rosto, fica com aquela sensação de um rosto mais descansado. Então ele tira aquela sensação, aquela aparência de cansaço que os anos acabam trazendo, né, para todos, né? Como, né? Isso é inevitável, né? Não tem como. E aí, por exemplo, a pessoa que quer fazer essa cirurgia, ela pode fazer essa região e a de cima ao mesmo tempo, ou tem que fazer primeiro uma para depois fazer a outra? Pode ser feito as duas juntos, quando tem indicação. Pode, em alguns casos, o paciente ter necessidade apenas de ser feito embaixo ou apenas de ser feito em cima. Então, o médico vai avaliar e vai ver a necessidade de fazer em cima e embaixo junto, ou muitas vezes só em cima ou só embaixo. Tá, vamos supor que vai fazer as duas regiões, em cima e embaixo. Quanto tempo demora a cirurgia? Em torno de 2 horas. 2 horas? Isso, os dois olhos, né? As pálpebras direita e esquerda. E anestesia local? Sempre local. É uma cirurgia muito tranquila de fazer, uma cirurgia feita com anestesia local. Essa anestesia local ela pode ser feita juntamente com uma sedação. O paciente é levado para o centro cirúrgico, o anestesista faz uma sedação endovenosa, ou seja, ele dá uma medicação para o paciente vai dormir e a partir daí nós fazemos a anestesia local, é feita a cirurgia. No final do procedimento, o anestesista acorda o paciente e questão de 1 hora após ele já está indo para casa. Então ele vai embora no mesmo dia, fez a cirurgia e já vai para casa? 1 hora após o procedimento terminar, já vai embora. Maravilha. E recuperação? Também é uma recuperação muito tranquila, não é uma cirurgia dolorosa, é uma cirurgia que o desconforto que acaba trazendo é um pouco de inchaço e de edema, que facilmente se resolve com bolsas de soro gelado, bolsas frias, aqueles moldes de gel que você deixa na geladeira, para olheira também pode ser utilizado. Tudo que vai reduzir o edema e melhorar a qualidade da pele ao longo dos dias do pós-operatório. Aquelas manchas roxas. Isso, entendeu? Tá. Agora, doutor, uma pergunta sobre essas manchas roxas. A tal da arnica resolve mesmo ou não pode? Antes da cirurgia não é indicado arnica em nenhuma situação, em nenhuma cirurgia plástica. Então, quer dizer, essa história que para você tomar arnica antes, que você não vai ficar com a pele manchada nem roxa depois, é tudo mentira. A arnica, ela altera a coagulação do sangue. Ela proporciona hemorragia se você tomar antes. No pós-operatório, sim, depois que você já operou o paciente, 1, 2 dias após a cirurgia, aí sim você pode utilizar a arnica que melhora o hematoma, melhora as manchas roxas causadas pela cirurgia, né? Após a cirurgia. Após a cirurgia. Mas hoje em dia existem cremes maravilhosos que reduzem a mancha ou o hematoma assim, em questão de 3 ou 4 dias e que nós usamos em pós-operatório de pálpebra, que é infinitamente melhor que a arnica. Tudo hoje é feito para que você não fique com marca nenhuma no seu rosto, que é essa a finalidade da cirurgia estética. Com certeza, o paciente busca na cirurgia plástica
a beleza, uma melhor aparência do rosto, das pálpebras, e isso não pode ser trocado por uma cicatriz, né? Um excesso de pele e depois ficar uma marca, de jeito nenhum. Por isso que tem que tomar todos os cuidados que nós vivemos falando aqui no programa. Tome cuidado para quem você entrega o seu corpo, é muito delicado. Você imaginou fazer uma cirurgia dessa e você ficar com sérios problemas depois para arrumar, que é o problema. Isso quando der para arrumar, né? Porque às vezes os médicos competentes, como o Dr. José Eduardo, pega aí cada problema que aí não, às vezes não tem nem como arrumar, né, o Dr. José Eduardo? Essa cirurgia, ela é uma cirurgia muito segura quando feita por profissionais que dominam a técnica. Quando é realizada por profissionais que muitas vezes não são cirurgiões plásticos, o que pode acontecer é, na tentativa de melhorar o máximo possível o rosto do paciente, o profissional, o médico, retira a pele em excesso, mais do que deveria. E nesse caso pode resultar em ectrópio, que é aquela sensação de olho aberto. Meu! Aí sim, isso é uma sequela muito grave, que para ser corrigido a cirurgia é mais complicada, tem que fazer enxerto de pele, entendeu? Para poder repor a pele que ele tirou em excesso. Então, os cuidados que devem ser tomados é sempre fazer com um profissional que domina muito bem o assunto. Então, gente, é o seguinte, olha, você já conhece bem o Dr. José Eduardo, sabe da procedência, então eu acho, tem dúvida? Mande um e-mail para nós, vem fazer uma visita para o Dr. José Eduardo. Ele vai poder esclarecer exatamente o que você pode ou não pode fazer. Dr. José Eduardo aqui no House Fashion. O programa House Fashion chegou ao final. Primeiro, agradecemos a sua audiência. E não esqueçam, dê sua sugestão, veja os nossos vídeos no Orkut e no YouTube. Muito obrigada e até a semana que vem.